Algo no teu coração, abra a tua Bíblia no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo de número 17, Êxodo 17, verso de número 8, Êxodo 17, verso de número 8. Por coincidência, irmãos, Deus revelou essa mensagem e parece-me que fala algo sobre pastor também nessa mensagem. Eu estava ali observando as homenagens e aí me fez, nossa, parece que essa mensagem que Deus revelou hoje fala algo sobre o pastor. Nós vamos aprender de Deus. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 17, verso de número 8. Já está aqui? Tem alguém que nos visita pela primeira vez, irmãos? Você está a primeira vez aí? Os irmãos lá, os jovens, são a primeira vez? Deus abençoe, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Que vocês possam receber aí algo do céu, uma palavra de Deus para a vida de vocês. Êxodo, capítulo de número 17. Parece que eu vi o Cristo. É mesmo, né? Primeira vez? Primeira vez? Segunda vez. Vem na inauguração e hoje. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Êxodo 17, verso de número 8. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, ou em cima do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Feche teus olhos, Senhor. Nós estamos, ó Pai, na tua casa nessa noite para ouvir a tua voz. Senhor, nós queremos te pedir pela tua misericórdia, fala com teus filhos de uma maneira gloriosa e poderosa. Abre, ó Pai, os nossos corações, o nosso ouvido, o nosso entendimento, e se manifesta com poder, com unção e com ousadia no meio dessa casa. Ó Pai, nós estamos no terceiro dia desse mover profético, e nós queremos, ó Pai querido, algo dos céus acontecendo nessa casa. Nós queremos, ó Pai querido, que os céus se abram e algo extraordinário aconteça. Os teus filhos, ó Pai, precisam ouvir, mas também precisam sentir a tua presença. Por isso, ó Deus amado e santo, envia anjos nesse lugar e cerca esse lugar com a tua glória, com a tua unção e com a tua misericórdia. Repreende daqui, ó Pai, toda a iniquidade, repreende daqui todo o medo, repreende daqui toda a insensatez, toda a dúvida, tudo aquilo que possa dificultar o teu espírito de passear em nosso meio, tudo aquilo que possa dificultar a tua presença de se manifestar em nosso meio. Ó Pai, quebra os grilhões agora, repreende as enfermidades
enfermidades, as doenças, as potestades e os principados. Repreende, ó Pai querido, aquilo que possa dificultar o teu amor de ser derramado nessa casa. Meu Deus, nós oramos agora porque queremos ouvir a tua voz nessa noite. Fala com a tua igreja, fala com teus filhos, fala com os obreiros, com os cooperadores, fala, ó Pai querido, com os irmãos que estão aqui em cima desse altar, mas também fala, ó Pai querido, com os irmãos que estão aí embaixo, que a tua glória se manifeste de uma maneira poderosa. Nós precisamos e queremos ouvir a tua voz nessa noite, ó Pai. Assim nós oramos em o nome de Jesus Cristo. Você pode se assentar, irmãos, glorificando e exaltando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje você vai ouvir uma palavra. Talvez você nunca tenha ouvido esse tipo de mensagem, esse tipo de palavra, porque muitas vezes nós, pastores, ministros da mensagem, pregadores, nós tentamos nos inferiorizar nesse altar para que a glória de Deus se manifeste. Só que dias atrás Deus falava em meu coração e tocava em meu coração sobre erros que nós cometemos. E quero chamar a atenção aqui do pastor Natalino, porque ele está nessa caminhada comigo. Chamar a atenção aqui da missionária Camila, da diaconisa Vanessa, dos irmãos que ministram nesse altar. Dias atrás eu subi no altar para ministrar e eu disse, irmãos, eu de mim não tenho nada, mas Deus tem algo para vocês. E eu cheguei em casa e Deus me incomodou a madrugada inteira. E Deus falou, como que você não tem nada? Se você não tem nada, não suba no meu altar. Irmãos, o tratamento de Deus com o pastor é totalmente diferente do que Deus trata com você. A rigorosidade que Deus trata, o Espírito Santo trata com um pastor, com um ministro do evangelho, com alguém que sobe no altar ministrar a palavra, não é a forma que Deus fala com você, não. A forma que Deus fala com você é uma maneira calma, uma maneira mansa. Com nós o cajado desce, porque a Bíblia mesmo diz que quanto mais lhe é dado, mais lhe é requerido. O rigor do juízo para nós pastores, para nós ministros da palavra, tem um peso maior. Deus, quando Ele vai falar com alguém de vocês, Ele vai falar com uma maneira calma, uma maneira mansa, porque talvez vocês não suportem o peso de uma repreensão de Deus. Já com nós é diferente. E aquela madrugada inteira eu não dormi. Eu falei, Senhor, o que eu fiz? O que eu cometi hoje no altar? Que te desagradou? E toda a madrugada Deus me repreendia dizendo, se você não está preparado para pregar minha palavra, não suba no meu altar. Eu falava, Senhor, mas eu só quis me diminuir para que a tua glória se manifeste. E Deus bradou no meu coração dizendo, como a minha glória vai se manifestar em alguém que se inferioriza? Aí Deus gritava na minha alma dizendo, filho, se eu te coloquei lá é porque eu quero te usar para abençoar o meu povo. Só que às vezes nós, talvez com excesso de humildade, subimos no altar e falamos, eu não tenho nada para vocês, mas Deus tem. Mas se Deus tiver algo, vai passar por aqui, irmão. É altar. O maior ponto de ligação entre Deus e a igreja é o quê? É o altar. E Ele não vai passar pelas tábuas do altar, não. Deus, para se manifestar o seu poder, a sua glória, Ele não vai se manifestar pelo som, Ele não vai se manifestar pelas tábuas, pela madeira, Ele não vai se manifestar pelo carpê, não. Ele vai se manifestar pelo ser humano que está aqui, sendo canal de bênção para a igreja. E aí Deus falava dizendo, filho, quando você subir naquele altar, fale que você tem algo para a igreja, porque é só você dizer que tem algo que eu derramo do céu. E é isso que eu quero falar hoje para a igreja. Mover profético é entender que Deus usa os seus vasos na terra, querendo Satanás ou não, querendo os críticos ou não, querendo o inimigo ou não, querendo os demônios ou não, querendo o macumbeiro ou não, querendo as pessoas que são contra o mover profético ou não. Se Deus usar um vaso, Deus revela algo sobre a igreja, Deus faz acontecer, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, mas é
por um ponto de ligação que está no altar. Hoje, Deus quer te ensinar de uma maneira que você talvez nunca ouviu falar. O ministro do evangelho, o pregador, o levita, o profeta, ou seja, aquele que está incumbido de ser usado por Deus, ele é como se fosse uma antena transmissora. Deixa eu te explicar algo que Deus me revelou isso aqui há 8 anos, irmão. E eu não sabia como explicar para a igreja. Um dia, nós estávamos lá na igreja pequenininha, lá na Rio Santana, é Rio Santana lá. E Deus me dava uma visão de umas pessoas tentando pedir algo para mim e eu querendo entregar para eles, só que eu tinha que entregar pelo celular. Na época estava começando o WhatsApp, há 8 anos atrás, saindo da mensagem de texto, indo, 8, 10 anos atrás, saindo da mensagem de texto, indo para o WhatsApp. E na visão, as pessoas pediam algo para mim e eu queria entregar para elas, mas eu queria mandar como se fosse uma mensagem. E ainda não estava vivendo o forte do WhatsApp. E eu me lembro que eu queria mandar por torpedo. Não sei se alguns mais antigos aí se lembram do torpedo. Os adolescentes não sabem o que é torpedo, né? Eles acham que é da guerra lá. É mensagem de texto. E eu falava, pega o torpedo. Mas as pessoas não conseguiam pegar. E aí o que eu falava para elas, eu dizia, vocês não estão ligados na antena. Olha só a visão que Deus me deu. E eu nunca consegui interpretar isso. Eu nunca consegui interpretar o que era que as pessoas não estavam ligadas na antena. E o dia que eu ministrei aqui, que eu falei, nesse altar, irmãos, que eu falei, eu não tenho nada para entregar para a igreja, mas Deus tem. Deus diz, filho, só quem pode estar ligado na antena é você. E aí Deus me mostrava novamente, eu vou tentar te explicar para você. Veja bem, você tem um celular aí. E se você quiser me mandar uma mensagem, eu tenho um celular aqui. Só que a mensagem não vem assim. A mensagem que você manda lá, ela sobe até uma antena, que fica lá em cima, o satélite. E essa antena desce até o meu celular. Faz com que desça a mensagem até o meu celular. Por mais que nós estejamos perto, a metros de distância, mas a mensagem não vai daqui em linha reta. Ela sobe e ela desce. As coisas de Deus é a mesma coisa. Deus, para operar na nossa vida, Ele precisa de uma antena. E essa antena tem que estar no ponto mais alto da igreja. Você conhece, você sabe, eu já expliquei sobre isso. É por isso que uma antena fica lá em cima. Porque de lá de cima ela manda sinal para todos os celulares que estão aqui. Para Deus não é a mesma coisa. Para que Deus transmita a bênção para o povo, Deus precisa de pessoas direcionadas por Ele. E aí o que eu quero falar para você hoje é que eu tenho hoje algo para você, sim. Eu não sei se você quer receber, mas eu tenho algo para entregar de Deus para a tua vida. É Deus que está entregando, mas vai passar por aqui. Então, se você quer viver e se mover profético, comece a abrir o teu coração nesse momento. A partir desse culto, você vai sair com a tua visão aguçada, com a tua visão avançada. A partir desse culto, você vai entender que toda vez que subir um ministro do evangelho nesse altar, se prepara, porque Deus está mandando bênção para a sua igreja. Deus está mandando bênção para a tua vida, Deus está mandando bênção para a tua casa, e você só precisa estar atento para receber. Quem entendeu, dá glória a Deus e aplauda a Ele nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Porém, irmãos, assim como o celular precisa de um sinal, você precisa estar conectado a uma rede para receber a mensagem que lá da torre é mandado, lá do satélite é mandado. Se você pega um celular aí, eu pego o celular, nós dois precisamos estar
ter internet, não é verdade? Nós todos precisamos ter rede. Mas o que vai comandar é lá de cima, é o satélite. O que eu quero dizer para você, que para você receber algo de Deus, tanto eu preciso estar conectado com Deus, como você também precisa estar conectado. Quando você entra num culto, procure se conectar com Ele, para que você receba a mensagem daqui, para que você receba o sinal daqui. Fazendo assim, o culto começa a se mover em glória, e logo, logo, Deus começa a entregar aquilo que você jamais esperava receber, porque você está conectado com Deus, amém? Vamos lá, mensagem de hoje. A Bíblia vai dizer, irmãos, no capítulo de número 17, no início do 17, o povo está saindo do deserto, está saindo do Egito, está indo pelo deserto. Indo pelo deserto, esse povo está passando as primeiras provações. Você conhece a história, sabe que esse povo vai atravessar o Mar Vermelho com os pés secos, porque Deus vai abrir um mar para eles passar, porém os inimigos que estavam perseguindo eles não vão conseguir atravessar, porque as águas vão afogar os inimigos. Deus vai mandar maná do céu, que esse povo está com fome, pãozinho do céu caindo todos os dias de manhã, irmãos. Antes do sol raiar, já tinha pão fresco chamado maná caindo do céu. As noites frias, o próprio Deus enviava um anjo ou uma coluna de fogo, conforme diz a palavra, e essa coluna de fogo aquecia eles, protegia eles. Durante o calor, o sol do meio-dia do deserto, o próprio Deus ia como se fosse com uma nuvem, fazendo sombra para eles no deserto. Ou seja, esse povo estava vivendo todos os dias um milagre. Todos os dias. Antes deles abrir o olho pela manhã, já tinha um milagre acontecendo, porque Deus estava mandando maná. E a Bíblia diz que bastava eles pegar uma peneira e ir lá fora e juntar, porque literalmente caía do céu. E eles não precisavam juntar muito, eles não precisavam recolher muito, porque se eles deixassem para o dia seguinte, a Bíblia diz que estragava, começava a cheirar mal. Era Deus falando para eles: não se preocupem, porque assim como eu mandei hoje, amanhã eu mando de novo. Então a função de vocês é simplesmente confiar que amanhã vai ter de novo. E no outro dia eles levantavam, iam lá, pegavam as peneiras e recolhiam. E todos os dias Deus servia pão fresco para esse povo. Todos os dias Deus cuidava deles. Só que de repente, no meio do deserto, as águas dos cantis deles começam a se acabar. E eles entram em desespero, porque eles estão sem água no deserto. Preste atenção no que eu vou falar para você. Todas as vezes que você entrar em desespero, tome cuidado para você não culpar quem não tem nada a ver com a tua situação. Todas as vezes, eu vou repetir, que você entrar em desespero por alguma situação, por algum acontecimento, por alguma coisa, tome cuidado para você não culpar quem não tem nada a ver com o teu problema. Porque a Bíblia diz que eles sentiram sede, ao invés deles ir falar para Moisés: Moisés, por que você não ora a Deus? Você tem uma intimidade com Deus? Por que você não ora a Deus para Deus mandar água para nós? Eles não fizeram isso. O que eles fizeram? A Bíblia diz que eles contenderam contra Moisés. A palavra contender, ela tem um significado de desaprovação. É muito usado no júri, nos dias de hoje, nos tribunais, como se fosse desaprovando uma prova. Para você entender, eu vou tentar simplificar. Pelo menos foi o que eu estudei sobre esse assunto. Está acontecendo um jurado, está acontecendo um julgamento, e o advogado reúne provas e vai lá e apresenta as provas de que o cidadão é inocente ou é culpado. E aí o outro diz: eu contendo contra ele. Ele está dizendo: eu desaprovo essa prova. Eu desaprovo o que ele apresentou. Eu desaprovo o que ele falou. Eu desaprovo o que ele mostrou. O que a Bíblia está dizendo que as pessoas contenderam contra Moisés.
Eles desaprovaram o ministério de Moisés, dizendo: não, é mentira que esse homem é usado por Deus para tirar nós do Egito, para levar para uma terra prometida. Eu não sei se você está entendendo, mas esse povo estava vivendo milagre todo dia, irmãos, todo dia. De manhã tinha maná do céu, o sol esquentava e tinha a nuvem fazendo sombra. Eles se moviam, a nuvem se movia, eles paravam, a nuvem parava. À noite tinha o fogo, eles se moviam, o fogo se movia, eles paravam, o fogo parava. Que milagre maior que isso? Pelo menos 3 milagres estavam acontecendo continuamente na vida dessas pessoas. E essas pessoas agora vão duvidar, elas vão duvidar que Moisés é alguém separado por Deus para cuidar deles. E a Bíblia diz que eles vão contender contra Moisés. Quando eles contendem contra Moisés, Deus olha lá de cima e diz: Moisés, pega a tua vara, pega o teu cajado e vai e toca naquela rocha, que eu vou fazer sair água dela. A Bíblia diz que Moisés foi, fez conforme Deus tinha dito, saiu água, eles mataram a sede. Só que quando mataram a sede, eles esqueceram o que fizeram para Moisés. Deus não esqueceu. Quando eles beberam da água, eles esqueceram que eles contenderam, que eles reprovaram o ministério de Moisés. Só que Deus não esqueceu. Sabe, irmãos, tome cuidado com o que você fala por aí. Tome cuidado com o que... Não é porque eu sou pastor, irmãos, mas eu ensino no curso do obreiro muito isso. Eu falo: nunca bata de frente com o pastor. Seja ele... Irmãos, diante de Deus, os irmãos da mais antiga sabem o que eu estou falando. Eu congreguei numa igreja onde o pastor ficou 2 anos adulterando. Ele batia na esposa, a esposa corria lá para minha casa. Nós recolhíamos a esposa dele. Depois ele ia buscar. E aí eu falava para minha esposa: o que nós vamos fazer? Ela dizia: nós precisamos sair dessa igreja, não dá. Eu ia orar e Deus dizia: não. Como é que você vai explicar isso? Como é que você vai explicar isso para quem não entende do mundo espiritual? Como é que você vai explicar isso para quem não entende das coisas de Deus, dizendo: não, não pode, Deus. E aí eu fico olhando, tem pessoa que diz: mas Deus mandou sair de lá. Tem pessoa que a todo momento chega aqui e diz: pastor, Deus mandou congregar aqui, Deus mandou sair de lá e congregar aqui. Daqui uma semana ele diz: então pastor, eu orei muito e Deus mandou sair daqui de novo. Irmão, Deus não é cigano não. Nós precisamos entender. Ou seja, toda hora parece que Deus está mandando ele chegar, Deus está mandando ir, Deus está mandando sair, Deus está mandando ficar, Deus está mandando... Não. Eu orei por 2 anos, irmãos. Por 2 anos para pedir uma direção de Deus, e Deus falava não. E eu falava: Senhor, mas o homem está em adultério. As pessoas me mandavam um vídeo dele, irmão, mandavam mensagem, me mandavam prova. E eu chorava no altar dizendo: Senhor, o que está acontecendo? E Deus falava não. Por 2 anos. Chegou um momento que ele veio e disse: pastor Marcos, não dá mais, eu estou deixando a igreja, eu estou saindo. Eu disse: amém. Fique com esse povo, cuide desse povo. O que eu quero dizer para você, irmãos? Que eu mesmo sabendo que o nosso pastor estava em adultério, eu nunca desrespeitei ele. Nunca. A igreja ficou sabendo de algo pela minha boca, que eu cheguei e cochichei e falei: o nosso pastor tem adultério. Nunca. Sabe por quê? Porque eu sabia o peso que tinha contender com um pastor. Eu sabia o peso que tinha falar mal de um pastor. O dia que a minha esposa, ainda nova na fé, teve uma discussão com ele, ela chegou no carro e disse: amor, vai lá e peça perdão. Ela disse: não, mas eu estou certa. Eu disse: mesmo você estando certa,
Não se levanta a voz com um pastor, não se discute com um pastor. Eu disse, por quê? Eu disse, porque o peso recai sobre nós e eu não quero. E nós somos uma só carne, eu sou teu esposo. E vai vir problema para cima de nós, porque eu conheço a Bíblia, eu conheço o Evangelho, eu sei da responsabilidade. Agora, sabe, irmãos, eu vejo muitas pessoas discutindo, falando mal. Vem no culto, participa do culto e daí se reúne na casa para criticar. Para criticar das ofertas, para criticar a roupa, para criticar da luz, para criticar da cor da parede, para criticar de tudo. Parece que essas pessoas perderam o temor a Deus, não entendem a responsabilidade. Tome cuidado, porque a Bíblia diz que as pessoas esqueceram, que elas reprovaram o ministério de Moisés, mas Deus não esqueceu. E sabe o que Deus vai fazer para lembrar eles que Deus estava aprovando o ministério de Moisés? Deus vai levantar um rei chamado Amaleque. A Bíblia vai dizer que enquanto eles estavam andando no deserto, o rei Amaleque vem por detrás com os seus soldados e começa a ferir quem está lá atrás. Olha só que interessante. Nós temos uma tipologia de Satanás aqui na Bíblia que se chama Amaleque. Sabe por quê? Porque Amaleque é um bicho traiçoeiro, um tipo de rei traiçoeiro. Satanás é a mesma maneira, irmãos. Satanás, ele não vai pegar muitas vezes quem está próximo, quem está apoiado. Ele vai pegar quem está lá na retaguarda, lá atrás, quem está distante dos olhos do pastor. Por isso que eu sempre falo, irmãos, faça parte de uma célula, faça parte de um grupo, faça parte do ministério. Por quê? Porque você estando distante, você está muitas vezes longe dos olhos do líder. Muitas vezes eu como pastor, ou pastor Natalino, a missionária Camila, nós não conseguimos observar todo mundo. Nós estamos aqui numas 100 pessoas. É difícil às vezes para você chegar, acabar o culto de domingo e você dizer, peraí, quem que faltou hoje? Quem que é o irmão que hoje não estava na igreja? Muitas vezes nós vamos indo para casa, eu com a minha esposa, e nós vamos no carro falando, quem que faltou hoje? Mas é normal a gente se perder na contagem, dizendo, puxa vida, o fulano de tal não estava hoje. Às vezes a gente esquece, a gente é ser humano, você não consegue lembrar da fisionomia de todo mundo. E aí, fazendo parte de um grupo, você tem um líder. E o líder, ele cuida de 10, cuida de 15, cuida de 12, cuida de 20, cuida de 30. E ele diz, hoje faltou fulano de tal, porque a responsabilidade do líder é cuidar do grupo dele. Ou seja, fica mais fácil para você ser cuidado, para você não ser pego desprevenido pelos amaleques que vêm pela retaguarda, porque a Bíblia diz que aquele povo estava indo no deserto, só que de repente começou a faltar alguns no meio deles. E eles, quando se deram conta, Amaleque tinha mandado os seus soldados, e os soldados de forma traiçoeira andavam matando as pessoas que estavam lá nos fundos do grupo. Eram milhões de pessoas. Era muita gente. E às vezes alguns que ficavam um pouco para trás, Amaleque ia lá com os soldados e matava. A ideia de Amaleque era ir diminuindo aos poucos aquele grupo, até chegar a definhar o povo. Só que o que me chama a atenção é que Deus vai permitir que Amaleque faça isso, para que o povo reconheça o ministério de Moisés que foi aprovado por Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus toca no coração de Moisés, e Moisés percebe que isso está acontecendo. Agora Moisés vai reunir Josué, os soldados, e vai dizer, prepara um grupo e vamos atacar esse rei Amaleque. Vamos atacar o grupo inimigo. E a Bíblia vai dizer que eles vão se reunir com esse grupo e vão agora se preparar para atacar. Só que ao invés de eles atacar, quem ataca é Amaleque. Olha só, sabe por quê? Porque o povo de Israel, os hebreus, eles tinham muita sabedoria e muita agilidade para lutar à noite, de madrugada. O povo hebreu, aquele povo do deserto, Josué tinha preparado a eles, as estratégias de guerra deles era à noite. Eles atacavam o inimigo à noite, então eles estavam esperando chegar à noite para atacar o inimigo. Só que de repente o inimigo vem e ataca eles durante o dia. E durante o dia eles não tinham habilidade, eles não tinham estratégia para lutar durante o dia. E a Bíblia diz que eles começam a perder a batalha. Só que enquanto eles estão lutando, Moisés fala para Josué, vai lutar, e eu
vou pegar o meu cajado e vou subir num monte para orar por vocês. É engraçado que Moisés poderia dizer: vão lutar que eu vou descansar. Vão lutar que eu vou se encostar na sombra e vou tirar uma soneca. Irmãos, mas enquanto você está lutando as tuas pelejas, tem alguém que está orando por você. Enquanto você está lutando as tuas batalhas internas, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, tem alguém que está clamando a Deus por você. E olha que interessante, o texto vai dizer que Moisés chega no pé do monte. Ele leva 2 homens acompanhando ele, um chamava-se Ur, outro se chamava Arão. E lá no monte ele vai pegar a vara, o cajado, e vai se ajoelhar e vai levantar esse cajado para cima para Deus. Sabe por quê? Porque o cajado lembra a autoridade. Ele poderia deixar o cajado no chão e só levantar as mãos. Mas a Bíblia diz que ele levanta as mãos com o cajado. O que ele está dizendo? Ele está falando: Senhor, se realmente eu tenho autoridade sobre esse povo, se realmente eu tenho autoridade que o Senhor me deu, se realmente eu sou escolhido de Deus, então faz nós ganhar essa peleja, essa batalha. E o que vai acontecer? E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, começava a matar os inimigos. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas de joelho lá no monte, mesmo os inimigos sendo mais preparados, sendo mais especializados na luta durante o dia, Israel começava a vencer eles, começava a ganhar as lutas, as batalhas. Só que chega uma hora, irmãos, que as mãos vai cansando. As mãos vai cansando, e aí ele baixava. Não sei se você já conseguiu ficar muito tempo com as mãos levantadas. Ontem eu falava aqui na ceia, irmãos, nós tentamos ficar num culto de ceia, ninguém conseguiu ficar mais que 2 minutos e meio, 1 minuto e meio, com as mãos levantadas. Porque o braço cansa, começa a dar cãibra, o peso do braço desce. E agora o cajado de Moisés estava no alto. Ele estava dizendo: Senhor, o povo desaprovou. E quando o povo desaprova, muitas vezes entra a dúvida no nosso coração. Moisés estava dizendo para Deus: Senhor, o povo desaprovou, o povo contendeu, será que o Senhor também desaprova? Mas quando ele levantava o cajado e orava, Israel prevalecia. E aí quando as mãos cansavam, ele baixava para descansar as mãos, o inimigo é que prevalecia. Olha que interessante. Enquanto ele levantava, Israel prevalecia. Aí ele cansava, baixava as mãos. Ou seja, não era o preparo de Israel, não era a espada de Israel, eram as mãos de Moisés que fazia a diferença. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso, que muitas vezes nós estamos debaixo de uma direção que não provém de Deus. O que acontece por aí, irmãos, é que muitas pessoas, é igual mais ou menos o teatro que os meninos apresentaram aí, o povo da recepção. O que tem hoje de pastores preocupado com, como diz o irmãozinho ali, com terno, preocupado com o curso de teologia, com os cursos que ele fez, com o carrão, preocupado com o salário. E o problema é que tem pessoas que estão indo em massa acompanhando esse povo. Deixa eu falar algo aqui para você, irmão. Deixa eu só falar algo aqui para você. Dias atrás Deus usou uma pessoa para me corrigir também. Eu sentei na sala de uma senhorinha, o diácono Gênesis sabe quem era, eu estava conversando com ela, estava trabalhando para eles. Um senhorzinho de 89 anos. Ele sentou e ele não gostava de pastor. Ele dizia que pastor rouba.
E aí, depois de uma meia hora de conversa, ele disse: mas é sério que você é pastor e você trabalha? Eu disse: eu trabalho. E aí começamos a conversar, e aí ele disse: nossa, como você entende da Bíblia? Porque eu era isso, eu era aquilo, e eu também estudava a Bíblia, e como você fala de uma clareza. E aí eu caí na besteira de dizer, ele disse: você estudou muito tempo? Eu falei, caí na besteira de falar: eu não estudei. Ele disse: nunca fale isso. Porque para saber a Bíblia e para entender das coisas do céu como você entende, alguma coisa você fez. Você pode não ter sentado numa sala de faculdade, você pode não ter tido um canudo na mão, você pode não ter cursado um curso, mas o que você tem é algo lá de cima que você recebeu. E aí depois daquele dia, você nunca vai me ver falando que eu não tenho estudo. Outra correção. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós tentamos se inferiorizar perto daquilo que Deus já levantou. Moisés, ele tentou se inferiorizar para aquele povo, dizendo: eu não tenho o que dar para vocês, eu não tenho água para dar para vocês. Aí Deus diz: claro que tem, vai e toca na rocha. Vai que eu vou te fazer sair água da rocha pelas tuas mãos, Moisés. E agora na mesma peleja, Moisés está lá com as mãos levantadas, e o povo está vencendo. Moisés baixa as mãos e o povo começa a perder. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus dizendo: esse povo pode desaprovar o teu chamado, esse povo pode ter contendido contra você, Moisés, mas eu sei quem eu chamei, eu sei quem eu escolhi. Sabe por quê? Porque quando Deus chamou Moisés, Deus falou: eu vou te usar. Irmãos, olha que interessante, Deus, ele poderia ir lá e tirar o povo do Egito. Não é verdade? Deus poderia chegar lá e dizer para Faraó: Faraó, eu sou Deus de Israel, e eu quero que você libere esse povo daqui, e se você não liberar eu vou mandar as pragas. Deus poderia chegar lá e falar, mas Deus vai e escolhe um homem. Esse é o nosso problema, nós achar que não tem homens de Deus na terra. Claro que não, irmãos, tem pessoas que Deus escolheu para a sua obra, para o seu trabalho. Só que quando Deus chama Moisés, Moisés diz: o que tenho eu para ir tirar esse povo do Egito? Eu não consigo. Aí Deus fala: o que você tem na mão, Moisés? Aí ele olha e diz: eu tenho uma vara, um cajado. Porque era com o cajado que ele cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro. Para quem não sabe, o cajado, ele tem um gancho na ponta. E aí quando a ovelha vai caindo do despenhadeiro, o pastor, ele pega com esse gancho no pescoço e traz ela novamente no caminho. E aquela ponta que o pastor vai andando e vai se escorando no chão, ele tem uma pontinha agulhada, como se fosse bem no gancho ali, como se fosse um guarda-chuva. Ele tem uma pontinha afiada, é uma pontinha de ferro que é colocada ali. Sabe por quê? Aquilo ali é para separar os bodes das ovelhas. Porque quando ele está cuidando, o pastor cuida de muitas ovelhas, às vezes de 100, 200, 500 ovelhas. E na hora de separar, para dormir, ele traz para o curral. E ele não pode deixar as ovelhas junto com os bodes, porque os bodes brigam, dão cabeçada. Tem algumas ovelhas que estão prenhes e podem machucar elas. Então todos os dias, quando ele vai recolher as ovelhas, ele separa os bodes de um lado e as ovelhas do outro. E quando eu falo bode, tem pessoas que acham que é o cabrito, que nós conhecemos aqui por bode. Não, mas lá em Israel o bode é o carneiro macho. Esse é o bode. E como ele vai saber que é a ovelha, e como ele vai saber que é o macho, que é o bode? Porque são todos iguais. Ele está em cima da estrevaria, ele está em cima do portão, e tem um portão que ele fecha para cá. Eles estão vindo todos entrando. Ele usa o cajado e ele dá uma batidinha de leve na cabeça de cada ovelha. Com isso ele vai contando para ver se nenhuma se perdeu no caminho. E a ovelha, que é fêmea, quando ele dá aquela batidinha, a ovelha baixa a cabeça e entra.
tem um portãozinho, ele abre o portão. Só que o bode não. O bode, quando ele vai batendo em todas, bateu, baixou a cabeça, passou. Quando ele bate no bode, o bode volta, pega embalo e vai tentar dar uma cabeçada no pastor. Qualquer coincidência, né? Qualquer assunto que você ouviu por aí é mera coincidência. É história, é cultura. A função do pastor é só bater o cajado. Só dar uma cajadadinha. Não é para machucar, não. Só que o suficiente para quem é bode se mostrar que é bode, e quem é ovelha baixar a cabeça e entrar no curral. Já imaginou o próximo domingo o pastor com um cajadinho ali? Metade, né? Tinha que ficar ali com um escudo. Tinha que ficar com um escudo de aço, porque de certo pegava embalo lá da rua. Ou seja, o cajado representava a proteção das ovelhas, mas representava a autoridade que o pastor exercia sobre as ovelhas. Então, quando Moisés diz para Deus: o que eu tenho? Eu não tenho nada para tirar esse povo do Egito. E Deus diz: o que você tem na mão? Deus estava falando: isso que você tem na mão se chama autoridade. Do mesmo jeito que você cuida dessas ovelhas, eu preciso que você cuide do meu povo, tirando eles do Egito. Olha que interessante. Agora Deus está usando o mesmo cajado para mostrar para aquele povo que eles contenderam, que eles reprovaram, mas que Deus não reprovava. E agora, quando Moisés levanta o cajado, quando Moisés levanta a autoridade para cima, o povo vence. Mas quando Moisés baixa, o povo perde. Eu não sei se você entendeu, eu dei toda essa volta para te dizer que enquanto o pastor usa autoridade, você é vitorioso. Você vence contra Satanás, você vence contra o inimigo. Mas quando o pastor baixa a guarda, quando o pastor começa a ser amigo demais, quando o pastor começa a ser legal demais, quando o pastor começa a engolir muito sapo, aí você começa a perder suas batalhas e você nem percebe. Porque a autoridade que está na mão do pastor é ligada por Deus. É por isso que eu não abro mão dessas palavras, irmãos, de confronto aqui nesse altar. E eu costumo falar: o dia que eu parar de pregar a Bíblia nesse altar, você pode procurar uma outra igreja, porque aqui já deixou de ser usado por Deus. O dia que eu deixar de pregar Bíblia, o dia que eu deixar de confrontar o teu pecado, o dia que eu falar que adultério não é mais pecado, o dia que eu falar que cachaça não é mais pecado, que maconha não é mais pecado, o dia que eu falar que sexo fora do casamento não é mais pecado, você pode procurar outra igreja, porque aqui já Deus não está mais. Porque enquanto eu estiver usando da autoridade que Deus me deu, você está sendo vitorioso nas tuas batalhas. Tem batalhas que você vence, não é porque você é bom, não é porque você é estrategista, é porque a autoridade ainda está sendo usada nesse altar, para que a tua vida seja vitoriosa. Eu quero que você entenda nessa noite, irmãos, eu quero que você entenda que há batalhas que você está vencendo, e você está achando que é porque você é o cara, ou porque você é a mulher. Não, você está vencendo porque tem alguém com as mãos levantadas, usando da autoridade, e Deus está dando vitória. Inimigos, demônios estão sendo derrotados na tua vida. Demônios estão sendo envergonhados. Hoje mesmo alguém mandou uma mensagem dizendo: ah, pastor, fulano de tal recebeu, fizeram tanta macumba. Eu disse: ovelha minha não, capaz. Ovelha minha não. Ah, mas é vítima de macumba. Não, no nome de Jesus. Por quê? Porque eu sei o que eu tenho passado, o preço que eu tenho pagado por cada um de vocês. E no nome de Jesus, o dia que o diabo triscar num de vocês, primeiro vai ter que passar aqui, por cima de mim. E se eu sou homem de Deus, antes do diabo tentar tocar em algum de vocês, ele precisa vir para cima de mim. E para cima de mim eu sei que ele não consegue, porque eu sou escolhido por Deus para cuidar desse rebanho, dessa obra. Você está entendendo? Alamanabashai. Oh, aleluia! Oh, lamantoramanabassou, aleluia! Aleluia! Escolhido por Deus, irmãos. Nós precisamos entender que quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia. Irmãos, quem não estava vendo Moisés orar, provavelmente estava achando: nossa, como nós estamos lutando bem durante o dia também, né? Nós sempre lutamos bem à noite, mas olha, a estratégia de guerra que nós montamos aqui é das boas. Mal sabia ele que alguém estava com íngua no braço.
de tanto ficar com as mãos levantadas. A Bíblia vai dizer que logo começa a cansar os braços dele, porque ele tinha as mãos pesadas. E cansando os braços, Ur e Arão, que estão juntos, vão perceber. Ele diz, quando Moisés levanta as mãos, eles ficavam olhando lá de cima do monte, a batalha acontecendo. Quando Moisés levanta as mãos, o nosso povo está vencendo. Mas quando ele baixa, irmãos, se fosse um de nós ia criticar e chegar, Moisés, você não está vendo que o nosso povo está perdendo? Levanta as mãos aí, né? Só que eles perceberam o cansaço. A Bíblia diz que eles vão lá e pegam uma pedra e colocam, deixa eu colocar aqui, porque tem pessoa que não consegue acompanhar, né, o raciocínio. Vamos lá. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Ou seja, colocaram aqui uma pedra, para assentar-se sobre ela. Moisés está aqui de joelho, com as mãos levantadas, com o cajado levantado. Eles vão lá e colocam uma pedra aqui e uma pedra aqui, e eles vêm e se assentam embaixo daquela pedra, se assentam em cima daquela pedra, perdão, e apoiam o cotovelo de Arão, de Moisés. Arão de um lado, Ur de outro. E a Bíblia vai dizer que e sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que hora? Até que o sol se pôs. Ficaram o dia todo. Eles falaram, já que Moisés cansou, então nós vamos apoiar, nós vamos ajudar. E aí o que vai acontecer? E assim Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio de espada. Até o sol se pôr, eles estavam lá segurando. Por quê? Porque à noite não precisava. À noite Josué já lutava melhor, mas durante o dia eles precisavam de algo do céu. O que eu quero dizer para você, irmão? E eu fecho a minha Bíblia. Que o dia que você vê um pastor cansado, ao invés de criticar, pega uma pedra, coloque do lado e apoie. O dia que você vê um líder cansado, ao invés de criticar, pegue uma pedra, coloque do lado e apoie. Porque está na hora de nós apoiar mais e criticar menos, reclamar menos. Se fosse um de vocês, eu queria que você se colocasse agora no lugar de Arão e Ur. O que você faria quando você visse as mãos de Moisés baixando? Você ia falar para Moisés, Moisés, vamos lá, você consegue? Ou você iria estender as mãos para ajudar? Porque muitos até não criticam, mas também não ajudam. Você viu que tem pessoa que ela não critica? Tem uns que criticam, tem uns, está cansado, não vem no tal dia, não faz isso, não faz aquilo. Nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. Mas já tem outros que não criticam, mas também tanto faz, tanto fez. Sabe aquele crente que não cheira e não fede? Ele não atrapalha, mas também não ajuda em nada. Estão orando por fulano e tal, pois que se lasque. Estão jejuando, estão sofrendo, estão aconselhando, estão fazendo isso, pois o problema é deles. Hoje está na hora de nós analisar quem somos nós e qual seria a nossa atitude nesse caso. O que nós faríamos no lugar de Arão e Ur? Porque nós precisamos entender que se nós não auxiliar, pessoas vão perder a batalha para o inimigo, irmãos. Pessoas vão perder as lutas. O que nós vemos aí de pessoas perdendo a batalha para as drogas, pessoas perdendo a batalha para os demônios, pessoas perdendo a batalha para os vícios. E se nós não se reunir, não se juntar, se um não apoiar o outro, nós não vamos, irmãos, ver essas pessoas vencendo. Porque nós às vezes perdemos muito tempo com discussão interna, com problema interno, do que ajudando as batalhas externas. Muitas vezes nós perdemos muito tempo
discutindo se isso pode, se isso não pode, se aquilo dá, se aquilo não dá. Mas quem que vai lavar a igreja hoje? Quem que não vai lavar? Quem que vai fazer isso? Quem não vai fazer? Nós às vezes perdemos muito tempo com isso. São tempos que nós poderíamos estar ganhando almas lá fora. Mas nós só vamos ganhar alma se nós nos reunirmos. Se você entender que o pastor que Deus colocou na vida de vocês é um pastor usado por Deus, separado por Deus, e Deus aprovou a vida dele, queira você ou não, porque lá o povo contendeu, reprovou a Moisés. Mas Deus disse: o povo pode contender, o povo pode reprovar, mas eu vou mostrar para esse povo que eles só ganham as batalhas se você, Moisés, estiver com as tuas mãos levantadas. Que é prova maior que aquele povo agora tinha que olhar para Moisés e ver realmente Moisés. Nós contendimos contra você, nós reprovemos o teu ministério. Mas se você não tiver com as tuas mãos levantadas, nós não vencemos batalha nenhuma. Se você não estiver orando por nós, nós não vencemos nossa batalha. Nós achávamos que nós era bom na espada, nós achávamos que nós tínhamos estratégia de guerra, nós achávamos que nós lutava bem, mas hoje nós entendimos que o que faz nós vencer as batalhas é o fato de ter alguém com as mãos levantadas intercedendo por nós. Mover profético só vai acontecer, irmãos, em nosso meio, quando nós entender que tem homens de Deus nessa terra usados por Deus. Caso contrário, não acontece. É igual o diácono Janderson falou aqui. Não adianta ficar só nas homenagens. Foi lindo, eu agradeço de coração. Mas eu fico mais honrado se vocês se juntar tudo, se derem as mãos e falar: pastor, vamos junto, vamos ganhar alma, vamos evangelizar, vamos cuidar dos pobres, vamos cuidar dos doentes, vamos cuidar das pessoas, vamos amar mais, vamos parar de criticar, vamos parar de ver o erro do irmão, vamos parar de ver o pecado do irmão, vamos se unir. Irmão, se quer ver algo que agrada o coração dos pastores, é ver a igreja unida. O evento que foi feito aqui do pagode da costela, irmão, eu falei para minha esposa: amor, foi tão sofrido, mas foi o negócio que, se tivesse que fazer na outra semana, eu faria tudo de novo. Porque o amor que eu vi essas pessoas envolvidas, o prazer que eu vi essas pessoas acordando de manhã, irmãos que vieram aqui 3 horas da manhã, irmãs que vieram 6 horas ali na cozinha, o prazer delas, eles preparando, vendendo ali as coisas, arrumando, fazendo a comida, cada um empenhado, parecia que tinha, eu ficava olhando assim, eu falei para minha esposa, eu disse: amor, nem todos estão envolvidos, mas os que estão envolvidos, você vê amor no que eles estão fazendo. Isso aí não tem preço para um pastor, irmãos. Tudo que um pastor quer, a preocupação do pastor não é se você vem de saia ou se vem de calça. Isso aí é para pastor religioso, pastor Marcos não. A preocupação do pastor não é se você canta bonito ou canta feio. Se fosse de cantar, a banda, coitada, né? Estava lascado. Se fosse para cantar bonito, né? A preocupação do pastor não é isso. A preocupação do pastor é se você ama o teu irmão. A preocupação do pastor é se você se preocupa com o teu irmão. É se você se preocupa com a casa de Deus, com a obra de Deus. É se você se preocupa com o templo, se você se preocupa com a igreja. É isso que faz um pastor se alegrar, ficar feliz. E automaticamente o pastor se alegrando, Deus se alegra. Agora já imaginou o pastor chegar aqui uma bagunça, um falando mal do outro, um fofocando, um contendendo, um fazendo isso, fazendo aquilo. Como é que o pastor vai se agradar? Então você quer fazer o teu pastor feliz? Ame o teu irmão. Pare de fazer fofoca. Mas fulano e tal. Irmão, um dia teve pessoa que vinha: pastor, fulano de tal saiu da igreja, eu fui conversar com ele falou que saiu por isso, por isso, por isso. Eu disse: irmão, ore por ele. Mas pastor, no outro dia, pastor, outro fulano e tal saiu da igreja e disse que por isso, irmão, ore por ele. Deus um dia falou para mim, disse: filho, pare de se preocupar com quem sai da igreja, se preocupe com quem está. Hoje se você perguntar para mim: pastor, fulano e tal saiu da igreja, eu disse: não sei, eu estou preocupado com quem está. Não estou preocupado com quem sai não, porque quem sai já não faz mais parte da minha cobertura espiritual, então eu não respondo mais por ele.
Eu respondo pelos que estão aqui, por você que está debaixo da minha cobertura, por você que confiou a tua vida espiritual na minha vida e na vida da minha esposa e do pastor Natalino. Você que entende que aqui Deus ainda opera, que Deus habita. É com esses que eu preciso me preocupar. Para de fazer fofoca, contenda. Para de se preocupar com os outros. Não, se preocupe com quem está debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus. Nós precisamos entender isso, irmão. Quando esse povo contendeu, a água saiu da rocha. Para eles estava tudo certo, mas para Deus não estava. Deus diz: eu vou permitir que Amaleque se levante contra eles, para eles entenderem que eu só opero se tiver um homem com as mãos levantadas. Eu só opero se tiver alguém com os joelhos dobrados. Seria muita arrogância nossa achar que nós conseguimos sozinhos. Ninguém consegue sozinho. Ninguém. Eu falava para minha esposa sobre as horas que a gente passa preocupado, né? Pensando fulano e tal, como será que está? E às vezes do nada, eu trabalho com improvisação, tenho um escritório lá, e às vezes eu estou lá montando o orçamento, e às vezes já está na hora de eu mandar o orçamento, o cliente está esperando, e Deus diz: para tudo isso aqui, vai orar. E a gente não sabe o que está acontecendo. Só que tem pessoa que quer que você prove que você está orando por ela, né? Tem pessoa que, se você não mandar áudio de oração, é porque você não está orando. Tem pessoa que manda mensagem: ô pastor, você pode orar por mim? Eu disse: claro que posso, irmão, já vou orar. Aí passam uns 40 minutos e diz: ô pastor, ore por mim. Eu disse: irmão, já orei. Ô pastor, mas você nem mandou áudio. Quer dizer que se eu não mandar áudio, Deus não escuta a minha oração? Não. Às vezes nós estamos orando lá. Às vezes eu vejo a minha esposa se fecha lá no quarto e vai orar. Eu digo: alguma coisa está acontecendo, porque ela está conversando com as mulheres. Eu já vou para outro canto e falo: Senhor, não sei o que está acontecendo lá, né? Tem coisa que também a gente não precisa saber. Problema de mulher, às vezes, né? Vai alcançando lá. Quem a missionária estiver apresentando, né? É uma unção a mais. Vai alcançando, vai alcançando. Aí dali a pouco a gente fica sabendo: pastor, estava passando por uma luta, mas graças a Deus já deu tudo certo. Às vezes Deus toca no nosso coração. Esses dias nós estava vindo de viagem, e eu falando para minha esposa, eu dirigindo, eu disse: estou com fulano de tal no meu coração, tá faz horas, estou pensando, estou preocupado, não sei o que está acontecendo. E aí eu levantei o som do carro para eles, né, ficar escutando, e eu dirigindo, fui falando com Deus, falando com Deus. Logo chegou uma mensagem: pastor, você não sabe o livramento que eu acabei de receber. Eu disse: eu sei. Aí disse: pastor, Deus mostrou para você? Eu disse: não, só Deus mandou orar. Nossa, pastor, eu nem sabia, Deus estava livrando. Às vezes você nem sabe, mas você está vencendo batalhas, porque alguém está intercedendo por você. Alguém está orando por você. Eu gostaria que você se colocasse em pé agora. Nessa oração, eu gostaria que você não orasse por você, que você escolhesse alguém que não faz parte da tua casa. Olha só que interessante que Deus está colocando no meu coração. Alguém que não mora debaixo do teu teto, alguém que não é teu filho, alguém que não é tua filha, alguém que não é o teu pai, que não é tua mãe. Você escolhesse um amigo, um primo, um colega, um irmão da igreja, e você orasse por ele, e você apresentasse ele nessa oração. Você quer saber o peso que um pastor sente? Só um pouquinho, né? Amanhã, quem quiser saber um pouquinho da responsabilidade, do peso de um pastor, amanhã, levante de manhã e faça 2 horas de jejum. Não estou falando meio-dia, irmão. Não estou falando nem meio-dia. Escolha uma pessoa aleatória da igreja, porque jejuar pela tua família é fácil, pela tua casa é fácil. É difícil você jejuar e orar por alguém lá de longe. Você quer saber o peso que um pastor sente nos ombros? Irmão, amanhã você levanta cedo e fala: hoje eu tomo café 8 horas. Sempre tomo café 8 horas. Hoje eu vou tomar café 10 horas. Eu vou fazer 2 horas de jejum. Só 2 horas. Não precisa nem fazer mais.
Só 2 horas de jejum. Para você entender o peso que é. Por isso que eu quero que hoje você ore por alguém. Nessa oração você não vai pedir nada para você. Nada. Você vai orar por alguém. Talvez se alguém não está aqui. Talvez se alguém está aqui. Mas eu vou pedir para você, na tua oração, apresentar essa pessoa. Que Deus alcance, que Deus visite, que Deus transforme, que Deus liberte, que Deus mude a situação dela. Vamos orar? Enquanto a banda prepara um louvor, Senhor, nós oramos, ó Pai querido, instruído pelo Teu Espírito Santo, conforme o Senhor mandou falar para essa igreja, para que eles orem, ó Pai querido, para uma pessoa aleatória, um familiar, distante, alguém que não faz parte, ó Pai, da casa deles, alguém que não faz parte do lar deles, alguém que não faz parte da família deles, ó Pai, para que o Senhor transforme através da oração dos Teus filhos. Meu Deus, sonda agora o coração deles. Visita, ó Pai querido, pela Tua voz, ó Pai querido, pela voz dos Teus filhos, aquele que eles estão apresentando no coração, estão falando aí com a sua boca. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo agora venha, ó Pai, como uma nuvem de glória e habite sobre essa pessoa. Meu Deus, para que eles sintam uma responsabilidade, que é interceder pelos outros, que é interceder um em favor dos outros, que é orar um em favor dos outros. Ó Pai, eu na condição de pastor nesse altar aqui, eu apresento toda essa igreja, ó Pai, que está agora em oração em favor um dos outros, porque a Tua palavra diz, ó Pai querido, que se nós, ó Pai querido, orarmos, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós apresentamos, ó Pai, essa pessoa que está viciada no álcool, essa pessoa, Pai, que está viciada nas drogas, essa pessoa que está viciada na pornografia, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, todo mal, todo espírito vicioso, todo espírito das trevas que estava agindo nessa pessoa, nós declaramos agora que ele seja repreendido, que seja anulado todo o poder das trevas, que o Amaleque que se levantou contra essa casa, contra essa família, seja derrotado agora, seja envergonhado, porque o Senhor nos chamou para uma grande obra, o Senhor nos escolheu, ó Pai, e é com essa autoridade que eu levanto as minhas mãos para interceder, para clamar, ó Pai, por este povo, para orar por essa igreja, porque enquanto nós estivermos com as nossas mãos levantadas, pessoas estão sendo vitoriosas, pessoas estão vencendo as batalhas, pessoas estão vencendo os inimigos, os Amaleque, pessoas estão vencendo as situações que têm se levantado, pessoas estão vencendo o desemprego, pessoas estão vencendo as crises de ansiedade, pessoas estão vencendo a enfermidade. Em nome de Jesus agora, em nome de Jesus nós clamamos pela autoridade que foi confiada em nós, nós declaramos agora, seja livre, seja vitorioso nessa peleja. Eu não sei qual é a tua batalha, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua peleja, mas eu oro hoje, invocando a autoridade dos céus, para com a tua vida, para que você vença hoje, para que nenhum mal prevaleça, que nenhuma enfermidade prevaleça, que nenhum demônio prevaleça, que nenhum espírito contrário prevaleça, e que você saia daqui vitorioso, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá.
Irmãos, para as pessoas que estão preocupadas: ah, pastor, mas eu só sou vitorioso se você orar, se o pastor orar. Eu não posso orar, porque a palavra de Deus diz que é para mim fechar a porta do meu quarto e orar, que o Deus que me ouve, Ele responde. Deixa eu falar para você, isso aí é para intimidade com Deus. Para você buscar proximidade e intimidade com Deus, fecha a porta do teu quarto e ora. Só para isso. O livro de Tiago vai dizer: estando entre vós alguns doentes, chama os presbíteros para orar por vós. Ele poderia dizer: estando vós doente, dobrem o joelho e orem que vocês vão ser curados. Tiago poderia dizer: estando alguns de vocês precisando de alguma coisa, orem que eu vou entregar. Não, a Bíblia diz: estando alguns de vós doentes, chama os presbíteros, pastores, chama o teu líder, chama a pessoa responsável por você, chama eles, porque eles vão ungir, e a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Jesus poderia dizer para os discípulos: ó, ensinem o povo a orar, porque se eles orar, eles vão ser curados, não é verdade? Jesus poderia falar isso. Jesus poderia dizer: ensinem o povo a orar, porque se eles orar, os demônios vão sair deles. Mas Jesus diz: vão, e em meu nome imponham a mão nos enfermos, e eles ficarão curados. Em meu nome expulsem os demônios. Jesus está falando para os discípulos. Eu não estou falando que não é para você orar. Não, você deve orar. Uma vida sem oração é uma vida vazia. Cristão que não ora não consegue passar pelas lutas, não consegue intimidade com Deus. Mas a tua oração é buscando comunhão com Deus. A minha oração, a minha responsabilidade é orar para que Deus te dê vitória. Esses dias a minha esposa chamou a atenção falando: amor, você ora mais pelos outros do que aqui para casa. A minha esposa é muito, detalhista. Ela é o João Pedro. Eu vou orar, eles vão lá e ficam escutando atrás da porta. Esses dias nossa, orou meia hora, nem uma hora pediu para Deus abençoar nós. Ora pelos outros, mas por nós. Eu disse: é porque vocês já estão abençoados. Você acha que Deus, me vendo orar pelas pessoas, Deus não vai cuidar da minha família? Eu não sei se você leu aquele livro da Catherine Brown, Libertando os Cativos, que quando ela era bruxa, se reuniram lá para ir atacar a vida de um pastor nos Estados Unidos. Catherine Brown, o nome do livro, a escritora. Libertando os Cativos, um livro muito, muito bênção. Leia lá para você ver. Eles se reuniram e foram atacar a casa de um pastor. Diz que um pastor estava iniciando na cidade. E aí os demônios falaram: tem um pastor que está incomodando, está começando a incomodar na cidade. A função de vocês é ir lá e destruir. E aí se reuniram lá, acho que 2 ou 3. E aí os bruxos lá, eles são num nível tão elevado que eles levitam e vão se transladando pelo ar. E aí diz que eles estavam na reunião, logo saiu 3 bruxos, voltou tudo machucado. Falou: lá não dá. Ele disse: como não dá? Não, lá não dá. Aquele pastor lá, não dá para nós se envolver. Aí essa Catrina, que na época era bruxa, ela disse: eu vou mostrar para vocês como que destrói a vida de um pastor. Ela disse: se vocês só me acompanhem. E eles pegaram um grupo de bruxo e ela foi à frente. Ela disse que quando eles foram chegando na casa daquele pastor, eles olharam lá de cima. Era madrugada. Está tudo isso no livro lá. Você leu esse livro, Mademir? Não? Leu esse livro? Leu?
Os irmãos, acho que alguns dos irmãos aí que fizeram o curso obreiro devem ter lido. Ela estava descendo e aí ela viu, através, como se fosse um raio-x, o telhado se abriu. O pastor dormindo, a esposa dormindo, os filhos dormindo. E aí ela disse: agora é a hora, eles estão dormindo hoje, eles não levantaram para orar de madrugada. E ela disse: eu vou mostrar para você como destrói a vida de um pastor. E aí, isso aqui, quando ela começou a se aproximar da casa, tinha 2 anjos na frente da casa do pastor. Ela disse: é impressionante porque os anjos não precisaram lutar com nós. O olhar deles derrubou todos nós. E aí ela investia, e aí ela pediu ajuda para eles, e todos eles investiam contra os anjos, mas diz que os anjos só ficavam parados, o olhar deles. Aí ela chamou atenção, ela disse: vocês acham que o anjo precisa lutar com o demônio? O olhar do anjo é suficiente para os demônios serem derrotados. E aí quando eles tentavam, o anjo olhava para eles, eles caíam. E tentaram várias vezes e não conseguiram. E o interessante é que ela disse: o pastor e a pastora estavam dormindo lá na casa, nem sabiam, mas estava acontecendo uma batalha externa. Os anjos estavam protegendo. O que eu quero falar, irmão? Nós não estamos falando que nós somos super-heróis, não. Nós não estamos falando que nós pastores temos, somos intocáveis. Não falamos que nós não erramos. Claro que erramos. Tem hora que nós falhamos, e falhamos feio. Só que pela misericórdia Deus nos escolheu para cuidar de vocês. E muitas vezes nós vamos estar lá orando, buscando pela tua vida, e enfermidades do teu corpo vão estar sendo expelidas e você nem sabe. Demônios vão estar correndo da tua casa. A tua família vai estar sendo abençoada. O teu lar vai estar sendo alcançado, porque nós vamos estar com as mãos levantadas, com o joelho dobrado incansavelmente pela tua vida. Você deve orar, você pode orar, mas não esqueça que tem alguém. Você está debaixo da cobertura espiritual de alguém. Alguém está clamando pela tua vida. Você pode aplaudir a Jesus hoje pela vida dos seus pastores. Glorificado seja Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Agora, por 1 minuto, eu quero que você pense. Só segura para mim, filho, o fundo musical. Você pense qual é a batalha que você precisa vencer agora. E você não precisa orar. Quem vai orar agora sou eu. Você vai pensar qual é a batalha que você precisa vencer. Qual é o inimigo que você precisa vencer hoje? É o inimigo da depressão? Da medicação? É o inimigo da enfermidade? Qual é o Amaleque que você precisa vencer agora? No nome de Jesus, eu vou orar aqui nesse altar. E essa batalha você vai sair vitorioso. Senhor, em nome de Jesus eu clamo agora, ó Pai, por essas pessoas. Cada um deles tem uma batalha individual, ó Pai. Cada um deles tem uma batalha diferente para vencer. Cada um deles, ó Pai, tem um Amaleque na sua vida que precisa ser derrotado hoje. Alguns é no trabalho, alguns é na casa, alguns é na família, alguns é no casamento, alguns é na área sentimental, alguns é na área profissional, ó Pai. Alguns é na área da saúde. Eu clamo agora, ó Pai querido, eu clamo agora como Moisés clamou naquele monte. Eu clamo, ó Deus amado, em favor dessas pessoas. Eu clamo em favor dessas vidas. Eu clamo, ó Pai querido, em favor de cada um que está aqui, porque essa batalha deles também se torna minha batalha, ó Pai. Essa peleja deles também é minha. Essa batalha que eles estão enfrentando, essa guerra também é minha hoje, ó Pai querido. E pela unção, pela autoridade que o Senhor confiou na minha vida, que esse Amaleque seja derrotado, seja envergonhado. Que esse demônio que tira a paz dessa pessoa, esse demônio que tira o sono dessa pessoa, esse demônio que coloca enfermidade nessa pessoa, seja agora derrotado, seja envergonhado agora. Esse demônio que tenta colocar discórdia nessa pessoa, nesse casamento,
casamento, esse demônio que coloca confusão dentro dessa casa, esse demônio que coloca pensamento suicida, esse demônio que coloca opressão, que coloca medo, esse demônio que visita à noite trazendo pesadelo, esse demônio que coloca vício, esse demônio que coloca desemprego, esse demônio que coloca ira, que coloca contenda, esse demônio que coloca mágoa, em nome de Jesus eu dou uma ordem agora, para que saiam todos esses amaleques da vida dessas pessoas, que esse amaleque seja derrotado, que esse mal seja derrotado, ó Pai, pela autoridade que o Senhor confiou na minha vida, porque eu sei que o Senhor me escolheu, eu sei do chamado que o Senhor deu sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu declaro agora, ó Pai, que eles são vitoriosos, eles são vencedores em Cristo Jesus, eles são vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos agora em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, aleluia. Você já é vitorioso, já é vitorioso em Cristo Jesus. Você precisa entender que quando uma palavra ela é declarada, a vitória já chegou aí. Se você pensar, será mesmo que aconteceu? Será que vai acontecer? Você colocou dúvida. Determina na tua vida, declare na tua vida, não, tem alguém orando, alguém orou, alguém que Deus confiou uma autoridade, orou e aconteceu, então já recebi a vitória. E você vai ver, você vai testemunhar aqui, no nome de Jesus. Amém? Vamos ofertar na casa do Senhor. Pega a tua oferta, pegue o teu voto. Se você é dizimista, se você é primiciante, venha até aqui na frente receber a unção. Missionária Camila vai estar ungindo os dizimistas, os diáconos vão estar aqui ungindo os ofertantes, vão estar ungindo quem fez voto. Deus vai abençoar, porque essa igreja ama ofertar, essa igreja oferta com alegria e Deus prospera. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem só tem, quem já conhece a Jesus. Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem só tem, quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem só tem, quem já conhece a Jesus. É o amor. Quem só tem, quem já conhece a Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, nós declaramos, ó Pai, as bênçãos sobre a vida dos ofertantes. Por isso nós te pedimos, ó Pai, consagra essas ofertas, recebe das mãos dos teus filhos, abençoando, prosperando e multiplicando, no nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, igreja? Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Esse irmão de moletom cinza ali, acho que é a primeira vez que vocês estão vindo, né? Bom, enquanto eu ministrava aqui, Deus mandava falar para o irmão assim, ó, conta os dias para a tua vitória. Quando Deus está mandando contar os dias, é algo rápido. Tem a irmã Camilinha lá, Deus mandou 40 dias, não é isso? Foi 40 dias? Foi 40? Deus entregou a vitória para você em 40 dias, não foi? 39 dias, aí ó.
Então Deus está falando para você, conta os dias, a tua vitória está chegando. Não sei o que é, você e Deus. Tem coisa que Deus mostra, tem coisa que Deus não mostra, tá bom? Receba aí no nome de Jesus, amém? Pode aplaudir a Jesus. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Quem é a pessoa que você está adquirindo um bem, eu não consigo identificar o que é esse bem. Eu não vou dizer carro, porque Deus não me mostra que é carro, mas eu vejo como se fosse uma máquina da cor amarela. Não sei se é uma máquina para trabalho, o que é, mas eu vejo uma máquina do valor alto e você adquirindo. Cadê essa pessoa que você está comprando? Deus está entregando às tuas mãos. Cadê que é do Senhor? Não quer? Posso baixar minhas mãos? Amém? Não confirma, irmã, não poderia orar, mas Deus não me confirma. Cadê a pessoa que você sente dores na região da tua cintura? Você está com um problema nos ossos. Deus está tocando na tua saúde, na região da tua cintura. Você sente dores no teu quadril. Deus coloca lá, irmã, e isso pode receber da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cadê a pessoa que você, dependendo do que você come, você sente enjoo? Não é azia, é enjoo. Parece que o teu estômago embrulha. Você está com uma bactéria no teu estômago. Eu quero orar por você. Você vai sair curada aqui hoje. Cadê você que é do Senhor? Você, irmã? Vem cá. Não é bactéria, não. Eu errei aí. Não é bactéria, é um tumor que está aí. Fez endoscopia? Eu vejo como se fosse algo no teu estômago, como se fosse um vermelhidão, como se fosse algo crescendo. Te causa enjoo, dependendo do que a irmã come? Pega o óleo para mim. Aqui, ó. Eu sempre costumo falar, irmão, faça prova com Deus, se Deus está nessa casa, se Deus age nessa casa. Sempre costumo falar. Faça prova com Deus. Eu canso de ver pastores revelando. Esses dias me ligaram lá do interior, mandaram mensagem para minha esposa, lá do interior, lá de Prudentópolis. Deus mostrou que uma criança da nossa família lá está com macumba. Eu disse, mas Deus mostrou e não curou? Porque se Deus mostrar, é porque Deus está curando. Eu entendo assim. Deus não vai mostrar que você está com macumba só por mostrar. Deus não vai mostrar que você está com uma enfermidade só por mostrar. Deus se mostrou, Deus é porque Deus está curando. Então, da mesma maneira para a irmã aqui, se Deus mostrou é porque Deus vai curar a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro agora que essa enfermidade que está no estômago dela, por mais que ela já fez, ó Pai, a endoscopia e o exame que ela fez, ó Pai, vai assustar, talvez quando eu chegar nas mãos dela, mas ela serve um Deus que tudo pode e que tudo faz. Ela serve um Deus que cura o mal. Ela serve um Deus e ela está debaixo da minha cobertura espiritual, ó Pai, como pastor da casa dela, da família dela. Eu declaro sobre o estômago dela a cura. A tua palavra diz, estando vós enfermos, chama os presbíteros, chama os pastores para ungir com óleo e serão curados. Assim eu oro, Pai, para que ela seja curada. A doença no estômago já não existe mais. A enfermidade no estômago já não existe mais. Esse tumor que estava no estômago dela já não está mais. Na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Enfermidade, você que estava no estômago, agora no nome de Jesus, saia e não volte mais. No nome de Jesus. Você está curada, irmã? No nome de Jesus. Tá bom? Amém? Aleluia. O horário foi embora, irmão. São 21 horas e 30 minutos. Eu vim preparando você. No próximo domingo, o negócio vai pegar preço aqui. No próximo domingo, já faz 3 domingos que eu estou preparando, né? 3 domingos. Próximo domingo, o negócio vai pegar preço. Se tiver, veja bem, se o demônio estiver preparando algo para daqui 1 ano lançar contra a tua vida, vai ser neutralizado no próximo domingo.
se o inimigo estiver armando alguma cilada para daqui um ano, no prazo de um ano, a minha oração essa semana vai ser: Senhor, não alcança as pessoas só hoje, mas blinda ela por um ano. Por um ano. Olha, quando eu falei, alguém já sentiu uma dor aqui. Quem que é a pessoa que sentiu a dor do lado aqui, ó? Nessa região. Eu falei aqui, alguém sentiu a dor do lado, na barriga. Cadê você? Não se esconda, Deus te acha. Não quer do Senhor? Não quer você. Eu falei, você sentiu como se fosse uma fisgada nessa região. O inimigo, ele quer maciladas, irmãos, durante esse ano contra a tua vida, mas no domingo nós vamos estar orando. Então venha preparado para você ver o que Deus vai fazer no próximo domingo. Os obreiros, me ajudem aí em consagração essa semana, né? Nós estamos orando no domingo para esse povo aí, para Deus tocar na vida deles. Amém? Dados os anúncios, dados os recados. Tem coxinha lá fora? Tem coxinha? Os irmãos estão vendendo coxinha lá fora. Se você quer, né, fazer um lanche, os irmãos estão vendendo coxinha lá para ajudar na obra de Deus. Vamos orar? Irmãos, os irmãos. Missionária gosta de jogo. Na sexta-feira, irmãos, sexta-feira tem jogo do Brasil, né? Sexta-feira tem jogo do Brasil. Depois, 9h30, é isso, né? Não está antenada. Acho que é 9h30 o jogo, é depois do culto. E aí os irmãos falam: pastor, vamos reunir os jovens, vamos reunir os velhos aí, né? Vamos assistir o jogo. Então tá bom. Então na sexta-feira, sexta-feira vai ter aí o segundo jogo, não sei contra quem, não sei, né? Haiti? Os irmãos gostam do futebol. Então na sexta-feira nós vamos estar vendo se nós conseguimos providenciar um telão para colocar aqui do lado ali, né? Para nós estar reunidos ali assistindo o jogo depois. Mas primeiro precisa vir no culto, não adianta vir só no jogo, né? Os portões vai ser cadeado. Então você vai ter que vir no culto, participar do culto. Depois nós vamos se reunir ali. As mulheres vão fazer umas pipocas, diz que ali, né? Diz que vão fazer umas pipocas ali. Diz que vão estar ali assistindo o jogo junto com essa juventude aí e se alegrando aí, mas primeiro precisa participar do culto, tá bom? Então, está dado o anúncio aí, está dado o recado. Vamos orar para Deus nos levar para a nossa casa. Senhor, leva os teus filhos em paz para a sua casa, abençoa, guarda, protege, livra eles de todo mal, de todo perigo, abençoa a semana deles, que seja uma semana de vitória, ó Pai, debaixo do teu cuidado, em nome de Jesus Cristo. Estenda as suas mãos em forma de receber, que a graça do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e que o amor do Espírito Santo desça sobre a tua vida e todos que creem dizem. Pode aplaudir a Jesus.